O rei do norte foi coroado. Andy Burnham foi confirmado como primeiro-ministro britânico após ser eleito por seus colegas do Partido Trabalhista no parlamento na semana passada. Apesar de focar sua campanha para primeiro-ministro em políticas domésticas, como reduzir desigualdade e a divisão norte-sul, ele também abordou o conflito Israel-Palestina, condenando o Hamas por suas ações em 7 de outubro, mas também criticando a política israelense em Gaza, assim como a violência dos colonos. Agora, juntando-se a nós de Manchester, está Rafi Bloom, membro do Jewish Leadership Council. Olá e obrigada por estar aqui. Oi, obrigado por me receber. Então, sim, houve muitas mudanças no que diz respeito aos primeiros ministros nos últimos anos. Com o conselho, é claro, expressando sua preocupação sobre a posição dele em relação a Israel. Eu sei que isso tem sido uma preocupação em relação a todos os últimos primeiros ministros, mas qual é a sua preocupação específica com Burnham? Bem, eu acho que em relação aos comentários do primeiro-ministro Burnham sobre Israel e Gaza, primeiro de tudo, nós recebemos bem a reafirmação dele de tolerância zero ao combate ao antissemitismo e nós também concordamos com ele que é perfeitamente, você sabe, correto que isso possa coexistir com críticas legítimas ao governo do Estado de Israel. Nossa questão com a declaração dele foi que, apesar de mencionar brevemente os horrores de 7 de outubro, a partir de 8 de outubro, ele basicamente passou a culpar Israel por tudo o que havia acontecido. E ele não atribuiu nenhuma responsabilidade ao Hamas, aos palestinos, ao Irã, aos seus grupos aliados na região, pelos quase 3 anos subsequentes de guerra. E eu acho que isso é algo com o qual realmente tivemos que discordar. Além disso, quando ele apareceu em uma entrevista com Gary Lineker, e Lineker repetiu a falsa alegação de genocídio, o primeiro-ministro Burnham não contestou, nem negou, não disse que não era verdade. Israel não foi considerado culpado de genocídio. Então, eu acho que o que queremos enfatizar para o primeiro-ministro Burnham é que é realmente importante que ele transmita uma visão justa e equilibrada do conflito no Oriente Médio, porque as palavras têm consequências. E se você não reconhecer a responsabilidade e o papel significativo que o Hamas desempenhou, não só em 7 de outubro, mas também depois. Então você acaba encorajando esses na Grã-Bretanha que desejam prejudicar judeus britânicos por causa do conflito que está acontecendo no Oriente Médio. E eu acho que é realmente importante que ele reconheça que essas são ponderações que fizemos diretamente a ele e continuaremos a fazer. Então, você trabalhou de perto com ele foi prefeito da Grande Manchester e atuou com você na educação sobre o Holocausto. Como era a sua relação com ele? Considerando que Manchester e região têm grande comunidade judaica, ele se relacionava bem com as comunidades judaicas. Você confia que fará o melhor para apoiar a todos como primeira-ministra? Trabalhei de perto com Andy Burnham e posso falar sobre o nosso relacionamento profissional, tanto em relação a instituições de caridade judaicas quanto à assistência social. No meu trabalho profissional, ele foi um amigo excepcional para a comunidade judaica de Manchester e da Grande Manchester. Grande apoio às nossas instituições de caridade judaicas locais, especialmente as de assistência social, que ajudam muitos necessitados e vulneráveis na comunidade. Trabalhei com ele na educação sobre o Holocausto na minha organização. Na FED temos o projeto My Voice, que grava histórias completas de sobreviventes do Holocausto e refugiados em Grande Manchester, no Noroeste, e agora em todo o país. Andy Burnham apoiou muito, participou de vários eventos e fez amizade com muitos sobreviventes que compartilham suas histórias. Ike Alterman, que foi como um segundo pai para mim e com quem Andy Burnham se aproximou muito, levou-o para falar no seu amado Everton Football Club. O que eu acho que ele diria que foi um dos destaques da sua vida, a convite de Andy Burnham. Então, ele se envolveu significativamente na educação sobre o Holocausto. Ele disse que nossos livros deveriam estar em todas as escolas do país. Acho que posso dizer a ele sobre seu relacionamento com a comunidade judaica. Pela minha experiência, a relação dele com a comunidade foi excelente. Ele era amigo da nossa comunidade. Ele apoiava muito a educação sobre o Holocausto. E eu acho que o que é importante para a nossa comunidade agora é que precisamos lidar com o facto que ele é um apoiador da nossa comunidade. Ele disse que quer ter uma abordagem de tolerância zero ao racismo anti-judaico e, ao mesmo tempo, reconhecemos que os comentários dele sobre Israel são problemáticos. Eles não são precisos. Eles têm viés e precisam ser questionados. E esse é o caminho que, como liderança judaica do Reino Unido, nós vamos trilhar.
Então, sabe, diante dessa dicotomia, obviamente Israel é muito importante para os judeus do Reino Unido e, em especial, de Manchester, mas considerando que ele tinha uma relação boa e próxima, mais do que apenas palavras, claramente ele tinha relações muito próximas. Você tem expectativas ou esperanças de que talvez ele possa construir pontes entre o povo inglês e a comunidade judaica? Eu sei que são duas coisas diferentes. A questão de Israel e do que ele diz, mas no cenário doméstico, você tem grandes expectativas? Ele parece ter mais relacionamento que os anteriores. Acho que o que é realmente importante para o primeiro-ministro Burnham fazer é continuar parte do bom trabalho que aconteceu sob o governo de Keir Starmer. Então, o financiamento para a segurança da comunidade, que apesar de bem-vindo, é só um paliativo. Precisamos combater as causas profundas do racismo anti-judaico, lidando com a natureza crónica, não apenas com a aguda. Mas ele precisa continuar implementando a investigação e as recomendações das conclusões de Lord Mann sobre o antissemitismo no Serviço Nacional de Saúde. Um relatório sobre antissemitismo nas escolas será divulgado em setembro e esperamos que implemente integralmente suas conclusões. Ele precisa continuar enfrentando o islamismo radical e a incitação que vemos em muitas mesquitas e outros lugares. Também em organizações comunitárias pelo país. E precisamos enfrentar isso. Ele precisa continuar implementando a legislação que foi aprovada para combater os efeitos cumulativos das marchas de ódio que vemos toda semana em nossa cidade e a incitação que vem delas com cantos como globalizar a intifada. Então, vamos garantir que continuaremos esse diálogo para assegurar que eu continuo essas ações. Mas sim, quando foi prefeito da Grande Manchester, Ele foi muito, muito claro que o ensino do Holocausto é essencial em todas as escolas do país, que precisamos disso para educar nossos jovens sobre os horrores do Holocausto, sobre as causas do Holocausto, sobre como palavras se transformaram em ações e no assassinato de judeus. Então esperamos que ele faça isso, que ele continue com isso. Certamente ele deve continuar com isso para a segurança da comunidade judaica britânica. E, ao mesmo tempo, continuaremos a ter um diálogo robusto e honesto com ele sobre suas opiniões em relação a Israel e ao conflito no Oriente Médio. E explicar para ele que essas opiniões estão incorretas, que discordamos delas e que ele deve atribuir responsabilidade ao Hamas e aos palestinos. ele deve entrar em detalhes sobre como o Hamas preparou a faixa de Gaza por quase 10 anos, tanto subterraneamente quanto na superfície, para a guerra. Como Israel fez de tudo para evitar vítimas civis. Seguiremos conversando com ele para garantir que, ao falar disso no futuro, adote a abordagem equilibrada necessária. Além disso, uma das nomeações de maior destaque dele é Ed Miliband, ex-líder do Partido Trabalhista, como secretário de Relações Exteriores, como filho de pais judeus, teve uma relação complicada com Israel e com a comunidade judaica. O que você acha que ele pode trazer? E você está otimista de que isso será relevante para ele nessa posição? Então, novamente com o secretário de Relações Exteriores, vamos garantir que ele aborde o conflito com um ponto de vista equilibrado. O que foi positivo foi que, em sua declaração inicial após a nomeação, ele disse que vai trabalhar para aliviar o sofrimento do povo de Gaza e, ao mesmo tempo, trabalhar para garantir total segurança para o povo de Israel. Que é algo que eu acho que todos nós queremos e desejamos. Então, novamente, ele mencionou o fato de que seus pais vieram para a Grã-Bretanha fugindo da perseguição fascista. Ele destacou sua identidade judaica em sua primeira fala como secretário de Relações Exteriores. Claro, sabemos que, historicamente, ele era a favor de reconhecer um Estado palestino, acho que desde 2014. Então, entendemos também que haverá desafios para ele ao lidar com seu relacionamento com Israel. E, de novo, vamos trabalhar com ele nisso. Mas, certamente, a declaração inicial que ele fez foi equilibrada. Tudo bem, muito obrigada, Rafi Blum. Obrigado.